Educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar. Porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um mergulho conceitual no nosso espaço de ideias. É muito bom estar aqui de novo para mais uma análise. Hoje a gente tem na mesa um material bem denso, instigante e, eu diria, absolutamente fundamental. Com certeza. É um texto bem robusto, né? Pois é. O nosso objetivo, para quem nos acompanha agora, é dissecar um conjunto de anotações. Anotações que tentam capturar a espinha dorsal de um dos pensadores mais influentes da história moderna. E também um dos mais debatidos e frequentemente mal compreendidos, diga-se de passagem. Exato. Estamos falando de Karl Marx. O material que temos hoje é um esqueleto de ideias conciso, mas que carrega o peso de séculos de discussões econômicas e sociais. E antes da gente começar a destrinchar esses conceitos, é crucial fazermos uma pequena pausa para calibrar a nossa lente. Acho super necessário. Sim, porque é um material que vamos analisar hoje aborda estruturas políticas, econômicas e sociais que historicamente geram paixões muito intensas, muita polarização. Tanto na esquerda quanto na direita, né? Exatamente. Por isso, eu quero deixar absolutamente cristalino para nossa audiência que o nosso papel aqui não é tomar partido. De forma alguma, nós não estamos aqui para defender nenhum lado. Perfeito. Eu, como analista, estou aqui focada em ser neutra. Não estamos endossando essas teorias, nem estamos aqui para refutá-las. A nossa meta é estritamente analítica e imparcial. Vamos atuar quase como tradutores desse documento, certo? Isso. Queremos relatar de forma neutra o que está contido no material de origem, ajudar na compreensão dessa arquitetura de pensamento, analisando a estrutura de fora, como quem observa a planta de um edifício muito complexo. Certo, vamos empacotar isso. O primeiro ponto que nosso material levanta já estabelece um tom fascinante sobre a identidade desse pensador. É uma definição bem ampla, logo de cara. Sim, a definição não se prende a uma única área de atuação. O texto diz, textualmente, Karl Marx foi filósofo, sociólogo, economista e teórico político alemão. 4 áreas gigantescas. No nosso mundo atual, a academia e o mercado valorizam muito a hiperespecialização, né? Temos especialistas dedicados a nichos incrivelmente microscópicos de conhecimento. É a norma hoje em dia. Então, lidar com um perfil que transitava de forma tão fluida por disciplinas tão vastas parece um desafio de interpretação. Eu fico curioso como essa multiplicidade de lentes altera a forma como essas ideias foram formuladas. O que é fascinante aqui é que não podemos compartimentar essas disciplinas se quisermos entender a premissa do pensamento dele. Não dá para separar o economista do sociólogo. Exato. Quando o material aponta essa pluralidade, ele está indicando que para essa linha de raciocínio não existe uma separação real entre como o dinheiro se move e como a sociedade pensa. A lente é holística. Entendi. Então tudo está conectado na mesma base. Sim, a economia não é apenas um gráfico de inflação ou uma tabela de juros, sabe? Ela é a base física sobre a qual a sociologia, a política e até a filosofia de uma época são construídas. Nossa, isso é muito profundo. E isso nos leva diretamente ao que o documento define como motor do chamado pensamento marxista. A afirmação de que a sociedade progrede através da luta de classes. Essa frase muda o eixo da história completamente. Muda, não muda? Muito. Porque normalmente a gente aprende a história como uma crônica de grandes líderes, né? Ou inovações tecnológicas isoladas. Reis, rainhas, inventores. É a visão de que a humanidade avança porque alguém inventou a máquina a vapor ou porque um tratado de paz foi assinado por um general. Mas colocar a luta de classes como motor do progresso transforma o palco histórico. O foco sai do indivíduo excepcional e vai para blocos massivos de pessoas. É uma mudança de paradigma enorme. Mas espera, isso não corre o risco de reduzir toda a complexidade da natureza humana e da inovação a um mero cabo de guerra por recursos? Olha, essa é uma objeção muito comum e super válida. Mas dentro da estrutura que a gente está analisando, a inovação e as decisões individuais não são negadas de jeito nenhum.
Elas continuam existindo. Sim, mas elas são vistas como produtos dessa tensão maior. A história passa a ser lida como um processo movido a atrito estrutural. Atrito estrutural. Gostei desse termo. Pois é, não se trata de uma briga por gostos ou diferenças culturais superficiais. O material foca nas posições que grandes grupos ocupam na produção material. Quem faz o quê na hora de gerar riqueza? Exatamente. A tensão existe porque os interesses desses blocos são diametralmente opostos no que diz respeito ao controle dos recursos e à distribuição da riqueza gerada. É um jogo de soma zero na visão deles. A teoria sugere que é essa fricção constante que força a sociedade a romper com sistemas antigos e criar novos. O que nos leva ao sistema em que operamos hoje, né? O capitalismo. A nossa fonte dá um salto para definir esse sistema e usa termos muito precisos. Bem técnicos mesmo. O texto descreve o capitalismo como um modo de produção baseado na exploração da força de trabalho. E a palavra exploração costuma acender um alerta moral imediato para quem escuta. É uma palavra muito carregada. Muito. No uso cotidiano, exploração soa como crueldade, sabe? Uma injustiça deliberada de uma pessoa mal intencionada contra alguém vulnerável. O vilão contra o mocinho. Isso. Mas, lendo a frieza dessa definição técnica, me parece que a teoria não está fazendo um julgamento moral sobre o caráter das pessoas. Ela está descrevendo a física do sistema. A mecânica da coisa. Como um motor que precisa queimar combustível para gerar movimento, certo? Se conectarmos isso ao panorama geral, essa distinção entre o moral e o estrutural é o que permite ler o documento com clareza. Você tocou no ponto exato. Então é uma questão de engenharia do sistema, não de maldade. Sim. Exploração, nessa ótica, descreve uma mecânica matemática, uma necessidade operacional do sistema. O material chama o capitalismo de um modo de produção. E para produzir tem que ter regras. Isso. Para produzir, organizar e crescer, esse modo estabelece papéis muito rígidos. E é aí que o texto introduz os dois grandes oponentes dessa era. A burguesia e o proletariado. Exato. Esses são os polos dessa dinâmica de extração de energia que o sistema exige para não colapsar. Sabe, eu acho que a gente precisa atualizar a imagem desses polos. Porque muitas vezes a gente fica preso àquela estética do século XIX, né? Ah, o dono de fábrica de cartola? E o operário coberto de fuligem da Revolução Industrial. Se a base do sistema é a relação com a força de trabalho, a burguesia representa o grupo que detém os meios para produzir qualquer coisa de valor em escala. E o que seriam esses meios hoje? Hoje, isso pode ser desde as terras e indústrias tradicionais, claro, até a infraestrutura de servidores em nuvem, patentes farmacêuticas ou os algoritmos centrais das grandes plataformas de redes sociais. Uma infraestrutura invisível muitas vezes. E totalmente invisível. E o proletariado? Bom, é a vasta maioria da população que, por não possuir esses meios de produção modernos, tem apenas uma moeda de troca para garantir a própria sobrevivência. Que é o próprio trabalho. A sua capacidade de trabalhar, o seu tempo de vida e o seu intelecto. Olha, essa transposição para o cenário moderno é perfeita. A relação descrita nas anotações é de uma dependência mútua, porém intrinsecamente assimétrica. Um lado tem muito mais peso que o outro. Muito mais. Quem detém os meios de produção precisa da capacidade produtiva humana para que esses meios gerem riqueza real. Um servidor em nuvem ou uma patente não criam valor sozinhos. Alguém tem que programar, manter, operar. Por outro lado, quem possui apenas a sua capacidade de trabalho precisa vender esse esforço para conseguir o seu salário que permite o seu sustento. O argumento central do material é que essa troca nunca é e nunca pode ser equivalente. Nunca é justa no sentido matemático da palavra. O sistema requer que haja um desbalanceamento nessa balança comercial cotidiana para que ocorra acumulação de capital. É a isso que a teoria se refere quando usa o termo exploração estrutural. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. O nosso material não para apenas em identificar os atores. Ele nos fornece o vocabulário, as engrenagens internas dessa dinâmica. Os conceitos práticos. Sim. Há um trio de conceitos listados que funcionam como uma cascata: mercadoria, força de trabalho e alienação. E eu quero focar logo nessa fusão entre os dois primeiros. Mercadoria e força de trabalho. Porque quando a gente pensa em mercadoria, a imagem mental é um saco de cimento, um barril de petróleo, algo inerte, sujeito a preços de mercado. Coisas que ficam numa prateleira. Exato.
Mas o que essas notas sugerem é que a nossa energia vital, a nossa capacidade de focar, pensar, carregar caixas ou escrever códigos é empacotada e vendida sob as mesmas regras frias de oferta e demanda. Exatamente. A virada de chave no pensamento apresentado é a mercantilização do próprio ser humano na sua capacidade produtiva. O humano vira o produto. A força de trabalho não é vista como uma colaboração criativa entre parceiros de negócios. Ela é uma mercadoria comprada pelo dono dos meios de produção. E obedece às regras do mercado. E como qualquer mercadoria, o seu valor no mercado tende a flutuar com base no que é estritamente necessário para produzi-la e mantê-la funcionando. E o que seria a manutenção de um ser humano nesse caso? No caso do ser humano, isso se traduz nos custos básicos de moradia, alimentação e reprodução social. Quando a pessoa aluga suas horas, ela cede o controle sobre como esse tempo será utilizado e sobre qual será o destino final do que ela ajudar a construir. O que nos empurra direto para o terceiro conceito dessa cascata, a alienação. Um termo que sofreu muita mutação, né? Sim, e a gente precisa resgatar o termo do uso comum atual. Hoje em dia, dizemos que alguém está alienado quando passa tempo demais nas redes sociais e não lê as notícias. É tipo, ele vive no mundo da lua. Mas no texto não é nada disso. Não mesmo. O material usa a alienação no sentido literal de tornar-se alheio a algo. E eu quero propor um desafio a essa ideia, se você me permite. Por favor, vamos lá. A explicação clássica sempre foca na linha de montagem industrial, o cara que aperta o parafuso o dia todo. Mas e se olharmos para um engenheiro de software sênior em uma gigante de tecnologia atual? Um profissional de altíssimo nível. Isso. Ele tem um salário altíssimo, regalias no escritório, café de graça, um ambiente confortável. No entanto, ele passa o ano inteiro escrevendo uma pequena fração de um algoritmo de recomendação. Apenas um pedaço minúsculo de um grande sistema. Ele não é dono do algoritmo. Não decide como a plataforma vai usar esse código para moldar o comportamento dos usuários. E se a empresa for vendida por bilhões, ele leva apenas o salário do mês e talvez um pequeno bônus. De acordo com essa estrutura teórica, esse profissional de elite também está alienado. Essa é uma dedução analítica excelente. E a resposta, baseada estritamente nas premissas das notas, é um sonoro sim. Sim, até o cara ganhando super bem. Sim. A alienação, nesta ótica, não é definida pelo desconforto físico ou pela faixa salarial. Ela é definida pela ruptura entre o criador, o processo de criação e o produto final. A separação entre quem eu sou e o que eu faço. O engenheiro de software do seu exemplo está alienado porque o intelecto dele foi vendido como mercadoria. O código não pertence a ele. Ele está alienado do processo, pois segue as métricas e os prazos impostos pelos acionistas. Ele não tem controle real sobre a própria arte. E num nível mais existencial, a teoria argumenta que ele se aliena da própria natureza humana, uma natureza que é essencialmente criativa e propositiva, porque o seu trabalho se torna apenas um instrumento mecanizado para atingir fins que não são os dele. Isso faz muito sentido. O mesmo vale para, digamos, um motorista de aplicativo. Perfeito. Outro ótimo exemplo. Ele pode até ser dono do carro, mas não é dono do meio de produção real, que é o algoritmo que dita o preço da corrida. O algoritmo dita quem ele leva e qual a sua margem de lucro. O distanciamento, a alienação do fruto real do trabalho está lá de forma cristalina. Essa separação entre quem executa e quem detém o controle do produto final é muito palpável hoje. Talvez até mais do que antes. Só que, lendo as anotações, eu ainda sinto falta da peça central do quebra-cabeça matemático. Onde a conta fecha, né? Isso. Nós estabelecemos que a relação é baseada na exploração estrutural, que a força de trabalho é comprada como mercadoria e que isso gera alienação. Mas como essa conta fecha na prática? De onde surge, materialmente, o lucro que permite ao sistema crescer exponencialmente de um lado e não do outro? Então, o que tudo isso significa na ponta do lápis? Isso levanta uma questão importante, talvez a mais crucial de todo o documento que estamos dissecando. A chave do cofre. O conceito que amarra essa matemática chama-se mais-valia. Nas anotações, a mais-valia é o coração pulsante do modo de produção capitalista. Mais-valia. Tá. E como a gente traduz isso? Em termos simples, o trabalho não pago.
A teoria postula que o valor de troca de qualquer mercadoria no mercado é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Ok, então o tempo dito valor. Quando o detentor dos meios de produção compra a mercadoria força de trabalho, ele paga um salário que equivale ao necessário para manter esse trabalhador vivo e voltando ao trabalho no dia seguinte. O custo de manutenção que a gente falou antes. Porém, o trabalhador é capaz de produzir um valor equivalente a esse salário em apenas uma fração da sua jornada de trabalho. Só para ter certeza de que estamos acompanhando o raciocínio físico da coisa. Deixa eu ver se entendi. Claro, pode falar. Se a minha jornada é de 8 horas, a teoria sugere que talvez nas primeiras 4 horas eu já tenha produzido valor suficiente para cobrir o custo do meu próprio salário. Esse é exatamente o princípio. Mas eu não posso simplesmente desligar o computador e ir para casa. Eu vendi as 8 horas inteiras no contrato. Então as 4 horas restantes são puro excedente. Todo o valor gerado nessa segunda metade do dia flui diretamente para quem comprou a minha força de trabalho. É essa a diferença que as notas chamam de mais-valia. Perfeitamente detalhado. Você resumiu com precisão. A mais-valia é esse valor excedente extraído durante o tempo em que o trabalhador continua operando além do necessário para cobrir o próprio custo. A nascente de todo o lucro. É a nascente do lucro, da acumulação e do crescimento do capital. E o que enriquece ainda mais a análise desse material é que ele divide as estratégias para aumentar essa extração em 2 categorias muito distintas. A absoluta e a relativa. Isso. A mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. Vamos dissecar esses 2 adjetivos. Começando pela absoluta. Pelo próprio peso da palavra, soa como algo bruto, uma expansão quantitativa do processo. Bruto é a palavra certa. Estaremos falando de, literalmente, esticar a jornada. Fazer o relógio girar por mais tempo para que a fatia de horas não pagas seja maior. Exato. A extração absoluta da mais-valia foca na dilação do tempo de trabalho. Trabalhar 10, 12 horas, isso da pessoa. Historicamente, essa foi a dinâmica primordial durante as fases iniciais da Revolução Industrial. Não existiam leis trabalhistas limitando a jornada e turnos de 14 horas eram a norma. O foco é extrair a força de trabalho no seu limite físico absoluto. Mas aí a gente esbarra em um limite estrutural óbvio, né? A biologia humana. Sim. O dia tem 24 horas e a biologia humana exige sono, alimentação e descanso mínimo para que a pessoa não colapse e a mercadoria força de trabalho não seja destruída. O trabalhador morto não produz. É um limite que o capital não consegue ultrapassar fisicamente. Então não dá para expandir a mais-valia absoluta para sempre. E é exatamente aí que a minha cabeça conecta os pontos com a segunda parte da anotação. A mais-valia relativa. A solução elegante do sistema para o limite físico. Se eu não posso esticar o tempo que o profissional passa na cadeira, eu preciso encontrar uma forma de deixar aquela mesma hora muito mais densa. É aqui que entra o papel de intensificar a produção sem aumentar o tempo. Essa é a lógica subjacente da mais-valia relativa. Quando o limite absoluto do tempo é atingido, seja por exaustão física, rebelião social ou leis trabalhistas, o capital precisa inovar para continuar se expandindo. Inovar para extrair mais no mesmo espaço de tempo. De novas técnicas de gestão, de otimização de processos. Isso muda completamente a forma de enxergar o avanço tecnológico. Abre uma perspectiva bem crítica, né? Totalmente. Se a gente pensar nas ferramentas corporativas modernas, um software de automação, um aplicativo de comunicação instantânea ou até mesmo as inteligências artificiais generativas que usamos muito agora. Eles permitem que o trabalhador produza o equivalente ao seu salário não em 4 horas, mas talvez em 40 minutos. A velocidade da produção dispara. A máquina torna a hora exponencialmente mais lucrativa. O trabalhador gera imensamente mais riqueza no mesmo turno de 8 horas, mas o salário dele não sofre um reajuste proporcional a essa nova riqueza gerada. A fatia do trabalho não pago cresce brutalmente, mas de forma invisível. É uma análise cirúrgica do cenário contemporâneo usando o vocabulário da fonte. A tecnologia, sob essa estrutura que estamos relatando, não é uma força neutra que visa apenas o conforto humano. Não é só para facilitar a vida. Ela é o instrumento primário para alavancar a mais-valia relativa.
Ao baratear os bens de consumo necessários para a sobrevivência do trabalhador e ao acelerar a capacidade de produção por hora, o custo relativo da força de trabalho despenca em comparação com o volume de valor que ela gera. A balança fica ainda mais desequilibrada. A extração torna-se mais sofisticada. Em vez de chicotes ou relógios de ponto exaustivos, o sistema utiliza algoritmos de eficiência e metas de performance para comprimir mais produção no mesmo intervalo de tempo. É impressionante como esse modelo se revela denso quando começamos a tirar as camadas superficiais. Sabe, vamos recapitular nosso trajeto de hoje para garantir que essas engrenagens fiquem bem firmes na memória de quem acompanhou a análise até aqui? Uma boa ideia. Foi muita informação. Começamos entendendo que não dá para separar economia, política e sociologia ao observar as notas desse pensador múltiplo. Vimos que, para o material, o motor que empurra a história para frente é a tensão contínua da luta de classes. O atrito estrutural. Depois, dissecamos a definição do capitalismo como um modo de produção operado na premissa fria e sistêmica da exploração. Posicionamos a burguesia e o proletariado em lados opostos de um cabo de guerra contemporâneo por recursos. Os dois grandes polos. Compreendemos como a nossa própria energia vital, a força de trabalho, é convertida em mercadoria, o que desencadeia a alienação, o distanciamento total entre quem produz e a riqueza gerada. Mesmo para quem tem bons salários. E, finalmente, entendemos a matemática por trás da acumulação, a extração da mais-valia, que pode forçar o limite físico das horas de forma absoluta ou usar a tecnologia para espremer mais valor da mesma hora de forma relativa. É um arco conceitual imenso. E é pela robustez desse arco conceitual que dominar a compreensão desses termos se mostra uma ferramenta intelectual tão valiosa para qualquer pessoa. Independentemente de inclinações políticas. Novamente, reforço o nosso princípio aqui. Não se trata de concordar cegamente com a teoria ou adotá-la como dogma político. Trata-se de literacia sistêmica. Saber ler o mundo. Quando quem nos ouve adquire a capacidade de enxergar o mundo através dessa estrutura, as coisas mudam. Quando a nossa audiência consegue olhar para as tensões sobre o trabalho remoto, para as greves de entregadores de aplicativo ou para as gigantescas demissões em massa em setores de tecnologia hiperlucrativos, os eventos deixam de parecer caóticos ou aleatórios. Passam a ter uma lógica interna. Enxergar a dinâmica entre força de trabalho como mercadoria e a extração constante de mais-valia relativa ajuda a filtrar o ruído. Decodifica debates econômicos modernos com uma clareza invejável. É quase como se a gente adquirisse uma nova paleta de cores para pintar as manchetes do noticiário. O que antes parecia ser apenas uma decisão isolada de um CEO corporativo passa a ser lido como um movimento quase tectônico e previsível. Tudo dentro da necessidade de aumentar a mais-valia de uma operação. Sem dúvida. Fica muito mais nítido. E para coroarmos esse nosso mergulho profundo no texto, eu gostaria de deixar um pensamento no ar. Adoro quando terminamos com uma provocação. É uma reflexão instigante que não está escrita diretamente nestas notas do século XIX, que acabamos de ler, claro, mas que é o teste de estresse definitivo para tudo que construímos hoje aqui. Qual seria? Passamos a análise inteira detalhando que a estrutura do capitalismo exige a exploração da força de trabalho humana, o sistema depende do atrito orgânico e material entre quem compra e quem vende o tempo e o suor, gerando alienação e mais-valia. Certo, a base é humana. Mas observando o avanço inexorável da automação extrema e da inteligência artificial rumo ao horizonte. O que acontece com a luta de classes em um futuro onde a força de trabalho primária na indústria e nos serviços cognitivos deixe de ser humana? Caramba. Se algoritmos autônomos e robótica avançada passarem a realizar quase toda a produção sem cobrar salário, sem precisar dormir e sem capacidade de se sentir alienados, quem será o novo proletariado? Nossa, essa é pesada. Como o sistema sustentará a equação da mais-valia e do consumo quando a base humana for completamente removida do centro do modo produção? Uau! Se o humano for retirado da engrenagem da exploração, a matemática inteira da mais-valia que dissecamos hoje entra em colapso. Ou, no mínimo, precisará ser completamente reescrita para uma realidade inédita na história.
É um cenário que desafia as próprias bases das anotações que lemos hoje. É um paradoxo formidável para se pensar nos próximos dias. Vamos deixar essa grande interrogação pairando na mente de toda a nossa audiência. Muito obrigado pela companhia neste mergulho intenso e por nos permitirem dissecar teorias complexas de forma tão aberta e estruturada. Foi um prazer enorme e um ótimo exercício mental. Continuem sendo curiosos, continuem questionando as estruturas invisíveis ao redor de vocês e até a próxima investigação.